No sertão nordestino, existe um tipo de silêncio que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. É um silêncio quente, pesado, espesso, capaz de fazer a gente ouvir até o próprio pensamento. E foi nesse silêncio que surgiu a história do espelho da casa velha, um objeto antigo que refletia muito mais do que a imagem de quem ousava olhar. A casa ficava no fim da estrada do Cedro, numa ladeira de pedra onde o vento passava assobiando fraco. Era construída de taipa, com telhas antigas, e tinha sido abandonada desde que a família que morava ali sumiu numa noite de tempestade. Depois disso, ninguém mais quis chegar perto. Diziam que o chão rangia sozinho, que as janelas batiam mesmo sem vento e que havia olhos observando por trás das frestas. Mas o pior de tudo era o espelho. Um espelho grande, de moldura escura, entalhada com desenhos que pareciam ser de bicho e gente ao mesmo tempo. Diziam que era muito antigo, vindo de longe, de fora do Brasil, trazido por um bisavô que tinha fama de mexer com coisas que cristão nenhum deveria mexer. Por anos ele ficou pendurado na sala principal da casa, mas depois que a família desapareceu, ficou lá, sozinho, sem testemunha, apenas refletindo poeira e sombras. Até o dia em que João Nogueira resolveu entrar na casa. João era um rapaz curioso, trabalhador, mas teimoso demais para o próprio bem. Tinha ouvido os causos desde pequeno, mas nunca tinha acreditado realmente. Para ele, a casa velha era só um monte de barro caindo aos pedaços. E o espelho? Um pedaço de vidro velho, nada mais. Numa tarde de calor danado, João decidiu entrar na casa para pegar umas telhas antigas. A porta estava entreaberta, rangendo baixinho. Quando colocou o pé para dentro, sentiu logo que o ar era mais frio ali dentro. Estranho, porque o sertão inteiro fervia lá fora. A sala principal ainda tinha o espelho na parede. Grande, pesado, imponente. Ele parecia estar limpo demais para um objeto esquecido há tantos anos. O vidro não tinha poeira, não tinha rachado, não tinha mancha, era perfeito. João deu um passo para frente e depois outro. Achou estranho, mas não parou. Quando ficou na frente do espelho, olhou a própria imagem. Tudo normal, ou quase normal. Atrás dele, no reflexo, havia uma sombra. Primeiro ele pensou que fosse só o escuro da casa, mas a sombra estava em um ponto onde não deveria existir sombra nenhuma. Era alta, torta, com um formato que não lembrava gente. Parecia que estava se inclinando lentamente para perto dele. João se virou depressa. Nada. Virou de volta para o espelho. A sombra estava mais próxima. Um arrepio percorreu a espinha dele. Ele deu um passo para trás e tropeçou num pedaço de madeira caindo sentado no chão. A queda fez o coração acelerar, mas não tanto quanto o que viu quando olhou novamente. A sombra estava bem atrás dele, parada, quieta, no espelho, mas não na realidade. Oxe, murmurou João com a voz tremendo. Ele tentou levantar, mas as pernas estavam fracas, então decidiu fazer o que não devia. Se aproximou novamente do espelho. E foi aí que a coisa mudou. Porque pela primeira vez, o espelho não refletiu João. Refletiu outra coisa. Uma versão dele mesmo, mas com os olhos completamente pretos, a pele pálida, esticada demais no rosto, a boca torta num sorriso que não era sorriso, era ameaça. A criatura que parecia ser ele levantou a mão lentamente, mas João não se mexeu. A mão no espelho se aproximou do vidro como se quisesse atravessar, e quando tocou a superfície, o espelho tremeu como água. João deu um pulo para trás e saiu correndo da casa sem olhar para sequer uma telha. O sol lá fora cegou seus olhos, mas ele continuou correndo, tropeçando, caindo, levantando. Só parou quando chegou na vila e contou tudo à dona Ritinha, que era conhecida por entender de coisa que ninguém mais entendia. Ela escutou cada palavra e ficou séria. Eu sabia que aquele espelho ainda ia dar trabalho, disse ela. Ele não reflete imagem, reflete alma. E quando a alma está fraca, quem mora do outro lado tenta entrar. João empaleceu. Dona Ritinha, aquilo era eu? Não era você não, meu filho. Era o que quer ser você.
a sombra que vive presa lá, a coisa ruim que não tem corpo, ainda. Ela fez o sinal da cruz e chamou outros moradores. Formaram um grupo para ir até a casa velha com água benta, rezas e coragem. Muita coragem, porque no sertão, coragem vale mais do que arma. Quando chegaram, o sol já caía atrás das serras. A casa parecia mais escura do que o costume. As janelas batiam devagar, mesmo sem vento, e ao entrar, todos sentiram o frio. A sala estava mais escura, como se o espelho sugasse toda a luz. Dona Ritinha se aproximou com um terço na mão e começou a rezar. Os homens ficaram atrás dela. João, tremendo, olhava para o chão, tentando não encarar o espelho. Mas não adiantou. O espelho chamou por ele. Não com voz, mas com uma sensação, um convite silencioso que dizia: venha. E foi então que o espelho mudou. A superfície ondulava como água agitada, e no reflexo não havia João, nem Dona Ritinha, nem ninguém presente. Havia apenas o demônio do espelho, agora com forma completa. Alto, magro, membros longos demais, pele cinza, olhos negros como noite sem lua. A criatura colocou a mão contra o vidro. A superfície se partiu em rachaduras que brilhavam num tom vermelho escuro. A coisa queria sair. Dona Ritinha gritou: aguenta firme, não deixa olhar. Mas João olhou, e o demônio sorriu. Um sorriso lento, largo demais para ser humano. O vidro finalmente explodiu numa explosão silenciosa. Não fez barulho, fez ausência de barulho. Toda a sala ficou muda, o vento parou, o mundo ficou suspenso. Até que Dona Ritinha jogou um punhado de sal grosso no chão e bradou uma reza que ninguém reconhecia, antiga, forte, vinda sabe Deus de onde. As velas que o grupo tinha trazido acenderam todas ao mesmo tempo, iluminando a criatura com luz quente. E o demônio recuou, primeiro devagar, depois rápido. A sala se encheu de um vento tão forte que arrancou telhas do teto. O espelho se fechou como água, voltando a seu estado sólido. As rachaduras desapareceram, e num piscar de olhos, tudo acabou. O espelho estava inteiro novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas estava mudo, morto, quieto. Agora ninguém mais entra aí, nem vivo nem morto, disse Dona Ritinha. O grupo saiu da casa e trancou a porta com madeira e prego. Até hoje ela está lá, caindo aos pedaços, mas ninguém ousa mexer naquele espelho. E João nunca mais foi o mesmo. Ele evita até vidro de botelha, nem gosta de passar na frente de janela à noite, porque sabe que do outro lado, algo ainda pode estar olhando. E se você já viu algo estranho num espelho, comenta aí. E claro, deixa o like, se inscreve em Causos Misteriosos e ativa o sininho, porque tem história que a gente conta e história que a gente reflete.